Olá, eu sou o Noé. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas dicas para você melhorar a sua redação. Essas dicas servem tanto para redação no nível do Enem, do vestibular ou de trabalhos acadêmicos, para você melhorar o seu texto, a sua redação em geral. E quero fazer isso baseado no meu livro chamado A Menina que Odiava a Redação, que você vê aí na tela. É um design bastante interessante que lembra um pouco uma publicidade bem antiga aí da Microsoft, né, que ela pegava realidades ambientes e fazia um diagrama mais ou menos assim em branco. E aqui você vê os ícones, né, exatamente a ideia de usar ícones amigáveis para poder ajudar a criar melhor o texto. E a ideia inclusive aqui do livro, ele tem mais um auxiliador para organizar ideias do que propriamente um livro com muitas dicas de redação. Ele tem em conta principalmente alguém que já seja pelo menos intermediário na escrita, daí para cima, para ajudar a tomar consciência da escrita. Muito mais do que um livro para pegar a pessoa no nível mais básico. A ideia não é essa. E por que um organizador? Exatamente porque produzimos textos orais no dia a dia. Então nós contamos história, apresentamos ideias, fazemos descrição, fazemos relatórios técnicos verbalmente. Quando vamos escrever, nós esquecemos disso. E a proposta do livro é levar você a... Passou um avião bem aqui agora. Voltando. A proposta é levar você a tomar consciência consciência das tipologias de escrita, para que você possa não deixar faltar elementos ou partes importantes do texto. Então, por isso é que eu uso aqui a ideia básica, gerar essa consciência para você organizar as ideias. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma dissertação argumentativa, que aparece como sinônimo de artigo de opinião, texto argumentativo. Então, por exemplo, na conclusão aqui aparece no esqueminha um ícone de uma caixa de primeiros socorros, para lembrar a pessoa de que quando ela vai concluir uma redação argumentativa, ela tem que remediar, ela tem que propor uma cura, entre aspas, uma solução para o problema. Então eu uso muitos ícones, eu aperfeiçoei, na minha modesta opinião, aperfeiçoei o modelo de um livro de redação antigo da professora Branca Granatic. Ela usava esquemas para dizer o que colocar em cada parágrafo, e o que eu atualizei isso para essa era de ícones, como a gente usa nos celulares, e completei as partes textuais que ela colocava com ícones sobre a imagem. Obviamente fiz adaptações, modifiquei algumas coisas que eu achava que ficaria melhor, porque mais intuitivo, e acrescentei outros tipos de texto que não tem no livro da Branca Granatic, embora é um livro fabuloso que foi o ponto de partida, tanto para a melhora da minha redação, como para me inspirar a atualizar, a aperfeiçoar aqui uma nova abordagem de ensino de redação. Inclusive mais tarde eu tive a ideia, eu criei um aplicativo, só que para desktop online, que dava para baixar. Eu fiz em PowerPoint, converti em Flash e por muitos anos eu usava. Só que agora, em função de que teve problema agora da empresa da Adobe, por causa do HTML5, não espero que você entenda isso, mas a ideia é que agora não dá para usar o aplicativo. E principalmente a ideia seria poder usar isso para o celular, que afinal de contas as pessoas hoje usam o computador no celular. Então, enquanto eu não consigo fazer essa conversão, eu tirei o aplicativo do ar, e assim que puder eu vou voltar com ele. O aplicativo foi baseado no livro, ele tem basicamente os esquemas que eu coloco no livro. Então aqui os esquemas de narração, de descrição, todos os tipos de o artigo de opinião, resenha, autodescrição profissional, todos esses textos aparecem no meu livro aqui com esses ícones. E a ideia é que a pessoa, ao observar o esquema com os ícones, ele intuitivamente, isso seja amigável, como é a proposta da informática moderna, para que a pessoa possa, a partir disso, organizar melhor as suas ideias.
Então, só ainda dando mais um exemplo para que isso fique claro, imagine, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma redação sobre assuntos polêmicos, para que ela tenha claro que no segundo parágrafo ela vai apresentar os argumentos de quem é a favor ao tema e no terceiro os argumentos de quem é contra, e eventualmente um quarto parágrafo que não aparece nos livros, mas eu acrescento, que seria uma posição intermediária de quem é parcialmente a favor e contra. Eu uso, por exemplo, o ícone do curtir, que é muito conhecido nas redes sociais, então quem é a favor eu coloco o ícone de curtir para lembrar a pessoa que naquele parágrafo ela precisa colocar os argumentos de quem é a favor. Então essa é a ideia de usar, por exemplo, a ideia dos ícones, e faço isso com todos os tipos de texto, com a narração, com descrição de pessoas, personagens, de paisagens, ambientes, objetos, e com os vários modelos de redação argumentativa. Por exemplo, se você quer usar a técnica da retrospectiva histórica, se você quer usar a técnica para argumentar assuntos com abordagem comparativa, usando dados estatísticos, citação de autoridades, especialistas, dados estatísticos, ou se você quer falar das causas e consequências de um problema, tudo isso aparece no livro com esses esquemas com ícones, com imagens, para facilitar a pessoa na hora de organizar as ideias, para que ela possa então fazer isso de maneira mais fácil do que se ela visse um esquema cheio de letras e portanto abstrato. Mas a proposta inicial foi de passar dicas aí, o que eu poderia recomendar para aqueles que querem melhorar a escrita e portanto ter um melhor desempenho. A dica número 1 que eu daria é que leia o próprio texto em voz alta. Isso é fundamental de fazer, acho que isso é simplesmente transformador, transformou o meu texto. Isso foi uma solicitação de um professor meu quando eu fazia o mestrado, porque eu chegava com um texto e esse texto tinha problemas e o professor dizia: lê para mim isso. E obviamente ali eu me envergonhava lendo ali diante do professor, porque quando você lê em voz alta você vai reconhecer os problemas, você vai observar tanto falta de sentido, frase incompleta, repetições, frase nonsense, né, que você não entende nada do que está ali escrito. Então, a dica número 1 é leia o seu texto em voz alta, perceba, sinta o seu texto, veja como que é a vivacidade dele. Aliás, isso é um tipo de coisa que eu uso quando escrevo os meus livros. Eu não publico um livro sem que antes eu faça leituras, que eu sinta nessa leitura que o texto tem uma vivacidade, uma fluência, uma inteligibilidade, clareza, por exemplo. Pode que passe um ou outro problema, mas a proposta inicial, quando você lê o texto em voz alta, isso fica mais perceptível. Então essa é a dica número 1, leia o seu texto em voz alta. A dica número 2, não em ordem de importância, eu vou falando o que me vier à memória, mas a dica número 2 é que você seja o mais simples possível. E esse simples, muita gente vai torcer o nariz porque vai achar que eu tô propondo um texto pobre em vocabulário, coisa desse naipe. Não tem nada a ver. A simplicidade em qualquer aspecto da vida, ela é mais a garantia de sucesso do que complexidade. Então veja, você não precisa mostrar no seu texto erudição, competência ou espírito crítico. O objetivo do seu texto é que você comunique bem aquela ideia. Então, o sucesso de um texto, ele passa pelo resultado de a pessoa, ao ler palavra, frase, parágrafo, um de cada vez, ele já vá compreendendo a mensagem que você quer passar. Se você exige do seu leitor que ele volte, que ele fique fazendo ligações, para que então ele entenda a sua comunicação, ela não é uma comunicação boa. Nos tempos de hoje, de instantaneidade, de velocidade de coisas, exigir que uma pessoa fique fazendo malabarismo mental para entender a nossa comunicação, ela não só é negativa, como na prática vai prejudicar você. Pense, por exemplo, no seu exame de redação, numa prova de redação, ou em nível de vestibular ou concurso, o que seja. Você
a pessoa que estiver ali corrigindo, ela não vai ficar voltando para te atribuir nota. Ela vai atribuir nota a partir de como ela for experimentando o seu texto. Então a simplicidade, ela passa por optar pela ordem direta das frases, sem ficar com muitas inversões, evitar intercalações muito longas que separam o sujeito lá da ação, fica muito longe, dificulta a compreensão. Então, e principalmente você precisa ter essa malícia, boa malícia entre aspas, de saber se o seu texto está sendo submetido a uma análise. Mais ainda, você tem que ter esse cuidado, porque você pode se prejudicar. Hoje está difícil gravar por aqui com muita bagunça, talvez eu tenha que estar pausando às vezes. Bom, outra dica importante é que o seu texto seja objetivo, que significa que você deve evitar repetições desnecessárias, ficar enchendo linguiça e também tomar cuidado para que não falte informações importantes. Essa dose só você pode saber dar para que a pessoa então ela possa aproveitar melhor a comunicação que você está passando. Uma outra dica importante é a originalidade. O seu texto ele tem que ser você. Então, por mais que você seja um leitor aí voraz que devore tudo quanto é livro, você precisa deixar de lado as formuletas prontas, as expressões prontas consagradas e colocar você ali no texto. Quer dizer, o texto precisa ser a expressão de quem você é. Isso não só é fundamental no seu texto, como na vida. Desenvolver essa capacidade de ser você no texto. Então, usar um vocabulário voluntário ou espontâneo, a palavra melhor é espontâneo, e usar um jeito de falar que seja seu, sem ficar inventando. E ligado a isso, tome cuidado com a erudição. É muito comum as pessoas que leem muito, que gostam de abstrações, principalmente mais nessa linha intelectual, rebuscar muito o texto. E o problema da rebuscagem é que ela faz problemas de sintaxe, por exemplo, passarem batidos, mas elas não causam um efeito na mensagem de convencimento, tanto quanto um texto mais concreto, mais direto, mais de sintaxe mais simples, menos rebuscada. Então você precisa tomar cuidado. Na publicidade, isso é simplesmente a diferença entre você ter conversão na sua propaganda e você amargar o fracasso da sua campanha. Então, a questão de ser realmente simples, evitar as erudições e querer encaixar aquela palavra porque você achou bonita, por exemplo. Que outra dica eu poderia dar? Outra dica que eu poderia dar é que você tenha claro como você será avaliado na sua prova de redação, no seu trabalho de conclusão de curso, na sua monografia. Saber como você vai ser avaliado ajuda a melhorar o seu trabalho. Por exemplo, no caso da redação do Enem no vestibular, você é avaliado com 5 quesitos. Primeiro, que você respeite a proposta que foi oferecida para a redação. É óbvio, ninguém virá com a redação pronta para entregar. Você tem que submeter a proposta dada. Então você é submetido em um critério de 1 a 5, você é avaliado. Depois você é avaliado se você respeitou o gênero ou a tipologia que foi também solicitada, geralmente artigo de opinião, em que você apresenta uma questão, submete a um exame e apresenta uma proposta de solução. Na medida em que você fez isso com a proporção adequada, e geralmente a análise tem que ter 50% e nas duas pontas a apresentação da questão e a solução 25% cada, essa proporção vai garantir também uma melhor nota. Uma terceira questão é o seu respeito à norma padrão da língua portuguesa. Então, se você, e aqui envolve muito mais do que escrever ortograficamente correto, ser zeloso com os acentos ortográficos e com a pontuação, envolve também você, e com concordâncias e redigência, envolve você usar palavras que se encaixam bem, palavras adequadas, e você escrever com clareza, com inteligibilidade e que favoreça uma leitura fluente, de forma que a pessoa, na medida em que vai lendo, ela já compreenda o seu texto. Isso também é avaliado de 1 a 5. Uma outra questão
um quarto quesito que faz parte dessa avaliação do exame do Enem vestibular é com relação à coesão e coerência, se o que você escreve faz sentido, tem sentido de ser, e se tudo está organizado respeitando a própria etimologia da palavra texto, que vem de tecido, que é entrelaçamento de linhas. Então, se há uma ligação, se há uma costura entre as ideias, se as coisas não estão soltas, esse é o quesito da coesão e da coerência. E por último, você é avaliado na medida em que você oferece uma solução para o problema, o que é uma coisa pleonástica, mas enfim, faz parte do exame, porque se você atendeu bem a tipologia generativa de opinião, que consiste também em propor solução no final, mas enfim, a gente precisa ser avaliado de acordo, seguir as regras do jogo, e as regras dizem que o quinto quesito você vai ser avaliado se você apresenta uma ótima solução para a questão abordada. Então é importante saber como você vai ser avaliado. E aqui eu diria desmistificar a ideia do que é escrever bem. Escrever bem é você comunicar uma ideia com fluência, com inteligibilidade, com simplicidade, que gere compreensão instantânea e, portanto, não force o outro a ficar voltando, fazendo ligações para entender. E aí vai envolver também você ter uma certa maturidade para não escrever movido por emoções exageradas, olhar a questão só por um ângulo, tomar cuidado com o viés religioso, político, filosófico, porque sempre isso acaba ofuscando uma visão maior, de mais ângulos da questão, e isso pode também comprometer porque a história, o texto traz a história da Laura, que não gostava de escrever e tinha algumas dificuldades, até que ela recebe, que chega à escola um professor, que chamavam de professor maluquinho, exatamente, que traz como método o uso de ícones, de imagens para ajudar na organização do texto. Isso simplesmente é o que revoluciona a redação da Laura, e ela dá esse testemunho, e é ela que narra, portanto, a história do livro. A ideia foi colocar os problemas de redação e a solução deles, resolver esse tipo de dor, a dor de não conseguir escrever bem, transformar isso numa ficção, e a Laura vai contando essa sua história, como que ela foi superando cada problema, e portanto trazer os aspectos didáticos de uma forma fictícia. E assim eu vou apresentando ao leitor, na figura da Laura, eu vou apresentando os problemas básicos da escrita e os esquemas que ajudam a resolver esses problemas, além de dicas, e a história vai se indo, passando por desde o que é um texto, né? A metáfora de que um texto é uma casa, é como uma casa, você tem cômodos para organizar melhor a sua movimentação pelo espaço, e assim vai indo, até passando pela narração, porque que a narração ela tem o esquema que tem, a ideia da lei da curiosidade, e passa pela descrição, chega no artigo de opinião, né, na dissertação argumentativa, e aí eu acrescento ainda a redação, uma sugestão que eu elaborei a partir de entrevistas que pedem, pré-entrevistas de emprego, que a pessoa precisa se descrever. Então, como que isso poderia ser feito, um modelo sugestivo, e eu vou colocando um modelo de resenha também de texto, tudo isso com os ícones amigáveis que vão ajudando a pessoa a saber o que colocar em cada parágrafo da redação. Essa foi a proposta que me levou a escrever A Menina que Odiava a Redação. Eu sempre, quando eu escrevo, é sempre incomodado que fico em tentar trazer a solução de uma dor com uma nova abordagem. E esse livro, a edição física está esgotada, você só poderá encontrá-los, caso se interesse, na Amazon, a edição digital. Mas eu fico por aqui, espero que tenha ajudado de alguma forma você. Um grande abraço e até a próxima.